Oi, eu sou a Gabi Xavier, eu estou empolgadíssima porque acabou de sair capítulo novo de Shingeki no Kyojin e as pontas estão sendo fechadas, aquela resposta que você queria tanto, ela veio. Esse é um vídeo cheio de spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin, portanto, cuidado! Você que lê o mangá, vem comigo. Você que é apenas curioso e quer saber das coisas sem ler, vem comigo também, porque esse capítulo teve bastante coisa. Não vamos perder tempo. Spoilers agora. Sim, tivemos finalmente a resposta sobre Levi. O que aconteceu com ele após ser explodido por causa de Zeke Yeager. E ele está em péssimo estado mesmo, mas Randy aparentemente tinha um kit de primeiros socorros ali à mão, conseguiu sair do rio junto com o seu corpo ainda vivo, deixar ali um pouco restabelecido, ou pelo menos estável para ser tratado. Mas a gente vai comentar sobre isso ao final do vídeo, porque está no final do capítulo, beleza? Calma, paciência e aproveita esse momento para já comprar a camisa da minha coleção exclusiva, que tem estampa, inclusive, de Levi Ackerman. Ele merece, inclusive o vídeo também merece o seu like, espero que já tenha deixado aqui embaixo, e a sua inscrição para não perder nenhum dos próximos vídeos que sairão daqui pra frente. O caos está acontecendo na Ilha de Parades. A gente ainda não viu o caos chegando no mundo, porque os colossais estão caminhando, os titãs gigantescos estão caminhando, guiados pelo pastor de titãs Eren Sauro, Eren Yeager, numa forma que a gente não conseguiu ver plenamente ainda, e isso aí não é o foco. Assim como Armin mesmo fala nesse capítulo, há preocupações demais acontecendo, inclusive ali, naquela pequenina ilha. Grupos conflitantes, discursos que não estão mais ali equiparados, isso já está acontecendo muito antes dessa bomba explodir. Quem dirá agora que o que aconteceu, como nós já havíamos previsto, os titãs não foram em passinho de bailarina. Eles acabaram destruindo casas e vidas de eldianos da Ilha de Parades. Pessoas perderam filhos, pessoas morreram, perderam o seu lar, estão destruídos em estado péssimo, porque os titãs todos foram liberados, desde as torres, como a gente viu no início do capítulo, aquele local no centro da ilha, onde a Anne estava logo abaixo, como todas as outras muralhas até, por exemplo, Shiganshina. E como a gente viu o Armin também falando no capítulo passado, se fosse apenas uma tática de matar aqueles que tinham poderio militar, enfraquecer os países e mesmo controlá-los depois disso, para que eles não pudessem ir contra Parades, apenas os titãs ali da muralha de Shiganshina seriam suficientes. Quem sabe, talvez, até os da Muralha Maria. Mas pegando todos lá de dentro, no caminho eles não vão assim desviar de eldianos que nesse pensamento do Eren, inclusive, seriam inocentes a serem poupados. Eren não parece ter ligado muito para isso, assim como alguns eldianos. Enquanto alguns estão ali reclamando que morreu alguém que gostava, muitas pessoas perderam a casa, viram aquele sonho, foi Eren que fez isso, outros já estão, não. Isso é um pequeno sacrifício, porque se Eren não tivesse feito isso, teriam vindo aqui e destruído a ilha toda. Todos nós teríamos morrido. Então, Sasagi e o coitado de Erwin revirando no caixão porque estão dando uma distorcidinha no seu grito ali de ofereçam seus corações para aceitar então que sacrifícios deste povo precisa ser feito para que o plano do Eren seja cumprido. De novo, tudo é uma escolha. O que o Eren está fazendo é uma escolha. E ele tinha, sim, escolhas do outro extremo, de um meio pacífico que poderia ou eventualmente não funcionaria, e tinha o meio termo, que ainda seria agressivo e eventualmente, claramente, demandaria um controle ali muito frequente das nações para que elas não se reconstruam, mas vidas inocentes seriam poupadas, fora e dentro da ilha. E aí que a gente vê a Anne surgindo, falando, inclusive explicando o seu passado. Interessantíssimo. Porque a Hit, que dividia quarto com a Anne, olha só, tá ali tentando controlar a situação com os feridos, percebendo que uma rebelião, um conflito entre pessoas de Parades pode acontecer, e quando ela tá ali levando a galera que tá ainda a postos para ajudar, ela acaba reencontrando, ou melhor, Anne a encontra. E por mais que a Anne tenha naturalmente habilidades ali de luta melhores que a Hit, ela tá enfraquecida.
A gente não sabe se o cristal, uma pergunta que muitos fazem, se o cristal a preservou em questão de corpo, idade. Ela não parece ter crescido, não parece ter amadurecido, mas não sabemos se a questão dos 13 anos mudou alguma coisa. Mas isso não vem em questão nesse momento, eu não acho que seja relevante agora. De qualquer maneira, ela está enfraquecida, porque não recebeu alimento, não recebeu qualquer nutriente, não morreu pelas suas capacidades de regeneração e sobrevivência do titã que está dentro dela, mas ficou fraca. E por isso a Hit consegue a subjugar. E por isso a Hit pensa em mantê-la de volta lá embaixo para que ela não se transforme, não cause mais caos do que já está acontecendo lá em cima, mas a Anne já se cortou. Pela lógica, ela não conseguiria se transformar porque está acabada demais, mas será que a Hit vai arriscar? Não arrisca. E a Hit fala, inclusive, que melhor que você vá embora mesmo, não tem nada contra isso, nenhuma objeção, assim eu não preciso ficar olhando mais pra sua cara, igual fiquei por 4 anos, e a Anne revela que por 4 anos, como eu não achava que tinha acontecido, pelo menos não 100%, mas parece que Anne ficou escutando, sim, tudo que Hit e Armin desabafavam, e parece que os dois desabafavam muito. Ela parecia estar dentro de um sonho, então não sei se ela teve plena ciência, mas foi o suficiente para ela entender o que estava rolando durante esses 4 anos em que ela estava presa. Ela se sentia presa, portanto não tinha controle realmente do que estava acontecendo. Foi o sonho do Eren e a ordem do Eren de quebrar todo aquele material endurecido das muralhas que teve como consequência a libertar também. E a Anne conta o que ela sente de matar pessoas, porque a primeira vez que a Hit, segundo ela, teve um trabalho útil dentro das muralhas foi catar corpos que ficaram ali por causa da luta em Torres entre Anne e Eren Titãs. O que você sente, Anne, de matar essas pessoas? Essas vidas são nada pra você? E durante muito tempo essas vidas de fato seriam nada pra Anne. Anne foi uma criança bastarda, aparentemente filha de uma marleniana, ou simplesmente alguém que não era Eldiana, que se envolveu ali numa relação adúltera com um Eldiano. O pai da Anne seria um Eldiano desconhecido também. E este bebê, ela foi abandonada. Os exames provaram, então, que ela era uma bastarda Eldiana e ela foi levada para os guetos dos Eldianos e criada por um homem que era um Eldiano também, mas veio de outro país, não nasceu em Marley. Ele aparentemente tinha um passado semelhante a Anne, o que dá a entender que ele não tinha família, e ele tinha uma obsessão de fazer a criança, a Anne, mesmo desde muito nova, sem entender qualquer coisa, de fazer com que ela fosse uma lutadora, que ela se defendesse e tivesse o objetivo de exterminar os seus inimigos. E isso, segundo ela, porque ele queria ter a posição de marleniano ali honorário, ter uma vida mais confortável e assim, com ela sendo uma guerreira marleniana, como ela se tornou, ele conseguiria atingir os seus objetivos através dela. E ela aprendeu tão bem a lutar que quando ela era forte o suficiente, com técnicas o suficiente, ela foi pra cima dele, se vingou de todas as punições e treinamento excessivo e sofrimento e acabou com ele. O fez ficar ali, inclusive, com um dano no corpo que o impediria de andar naturalmente, normalmente, pelo resto da vida, e mesmo assim ele apenas sorriu, satisfeito, porque agora ela ia exterminar os inimigos. Você vê que até esse ponto, a Anne fala que a vida dela não tinha sentido, ela não tinha família ou alguém que ela tivesse um afeto, esse cara não era a família até esse ponto, não lhe deu amor, não lhe deu cuidados, fez dela uma guerreira, fez dela uma lutadora, um objeto de guerra. Então a vida dela não fazia sentido, não tinha qualquer objetivo, não tinha qualquer significado e, portanto, dos outros também não. E ela entrando no treinamento de guerreira marleniana, quando ela precisava lutar como titãs com outras nações e matar outras pessoas, além de Marley considerar isso aceitável, além das fronteiras de Marley você mata qualquer um que isso é bom, ela também não tinha qualquer sentimento, aquelas pessoas não significavam nada, nem ela significava para ela mesma, até o dia em que ela partiria para a sua missão em Paradis, a que a gente viu o começo inclusive, e o pai dela, aquele homem que até então não se considerava pai dela, chegou, ajoelhou, pediu perdão por tudo que fez, que nada do que ele ensinou importava, que ele apenas queria a tratar como pai, pedir perdão, que ela voltasse, não importava título de marleniano honorário, não importava título de guerreira de Marley, nada, apenas prometa que você vai voltar. Para mim, foi o que ele pediu para ela, como pai. Aquele foi o primeiro momento que ela teve alguém se preocupando com ela, ou que ela sentiu que se preocupava com ela, o primeiro momento em que ela sentiu ter um pai.
E aquilo a emocionou, a tocou. Assim, a gente sabe que ele continua sendo um cara péssimo, um momento não mudaria o que ele fez, mas pra ela mudou. Pra ela foi importante. Ela prometeu que voltaria e isso a moveu durante esse tempo todo. A gente sabia que era isso que movia a Anne. Eu sempre disse aqui e disse recentemente que eu não sabia que lado a Anne ia escolher por causa do Eren, mas que provavelmente ela não se importaria com isso porque o objetivo dela é outro. E ela quer ainda voltar pro pai. Ela falou que ela percebeu a partir disso que como ela também tinha uma pessoa com quem ela se importava, o pai, outras pessoas ali que ela matou eram preciosas para outros. Ela sabia que ela tinha cometido pecados terríveis pro resto da vida, mas ela faria tudo de novo se fosse para voltar pro pai. Então a partir daí, eu acho que qualquer coisa que a Anne vai fazer, que vai escolher, é simplesmente em função de voltar para o pai. A própria Hit fala, pode voltar, mas eu acho que só vai encontrar corpo e morte, destruição. E ela concorda com isso. Será que em algum momento ela vai ver um caminho de tentar impedir, de tentar salvar o pai, o futuro do pai e, consequentemente, de outras pessoas? Só com esse único objetivo que eu acho que ela se moveria em direção ao Eren. Mas primeiro, como o Armin disse, o caos está ali, localizado. Para ela sair, já tem um caos logo no caminho dela. Dá uma tristeza ver que o Shaddix agora, ele praticamente aceita que ele possivelmente será derrotado, quem sabe até morto, porque ele liderou os recrutas que estão ali agora pedindo que ele fuja, que ele se salve da facção Jaeger, mas ele os liderou para que conseguissem derrotar os titãs irracionais, que eram antigos oficiais de Parades. E já foi uma tragédia, uma situação dificílima cortar o pescoço daqueles que ele conhecia, que eram importantes, como, por exemplo, Pixies. Mas agora a facção Jaeger, liderada pelo Floch especialmente, está tomando conta de tudo, o plano do Eren funcionando, e por isso ele, do antigo regime, seria uma pessoa descartável. Basicamente, facilmente descartável. Mas ele não quer fugir. Ele não quer ficar se escondendo e cagando pelas montanhas enquanto as coisas talvez normalizem e fiquem melhor. Não, ele vai aceitar o que tiver que aceitar. E os recrutas não se rebelem. O que o Shaddix fala é muito importante. Por que vocês acham que eu aceitei apanhar na frente de todo mundo sem fazer nada? Porque eles estão dentro daquele regime, dentro dessa lógica, não há o que se fazer. Não vale a pena. Então vocês, recrutas que vão ficar aqui, mesmo que o Shaddix morra, vocês precisam aceitar, andar conforme as regras, mas cientes de que em algum momento vocês precisarão se rebelar no momento certo, na hora certa. Estejam prontos para isso. Mas enquanto isso, sigam a onda. Então veja como, mesmo que esse plano do Eren dê 100% certo para ele, todo mundo lá fora morre, alguns morrem dentro da muralha, mas alguns sobrevivem, e tudo fica bem, não vai ficar 100% bem. Há discordâncias, há ódios, e por mais que o Floch na outra cena diga que ele está exterminando o ódio que restou dentro das muralhas, você vê que ele mesmo é um grande representante de ódio. E como eu falei já várias vezes, Armin fala pra Mikasa bem agressivamente, inclusive, que o foco não é Eren, não tem o que se fazer em relação ao Eren, e aparentemente não tem, mesmo nesse momento. Quem o pare, quem mude a sua ideia, bater um papinho, não tá dando espaço para isso agora. O que tá acontecendo é que há muitas situações internas para resolver, e o que o Armin fala é, se essa lógica de mundo nova tá sendo criada, é óbvio que os titãs continuarão, é óbvio, inclusive, que a lógica de sucessão continuará e, portanto, precisamos nos preocupar com os titãs originais que ainda estão aí. Lembrando que já tivemos há muitos anos atrás guerra titã. Titãs originais brigando entre si, conflitos por causa disso. E isso, inclusive, levou o Karl Fritz há muitos anos atrás, cento e tantos anos atrás, se esconder na ilha de Parades. Isso pode acontecer de novo. E a verdade é que o Armin está realmente ali pressionado porque ele foi escolhido no lugar do Erwin e ele acredita, e talvez eu acredite também, que o Erwin estaria ali com uma ação mais incisiva, fazendo algo, tendo um plano que ele não consegue ter. Ele fala pra Mikasa ter ação, e eu também acho que a Mikasa pode ter mais ação, mas ele tá desesperado. Ele não tá juntando muitos pontos, ele tá fazendo porque ele acha que precisa fazer, porque ele foi revivido pra isso. Será que o Erwin faria alguma coisa a mais? Certamente o Erwin não falaria para pessoas em casa dedicarem o seu coração a Sageyo. Ele falava para que as pessoas que iam para frente da guerra para defender quem estava em casa se sacrificassem, né? E aí, o que você acha? Erwin faria melhor vivo ou deixa o Armin mesmo?
E o Armin não quer um conflito com a Gabi porque ela está ligada ao Reiner, que tem o Titã blindado, que está dormindo, descansando, quer nem saber de nada. E apesar do Armin também ter vontade de dormir porque está exausto, certamente psicologicamente também, ele precisa fazer algo que é tentar impedir o Connie de abrir mais conflito, mais problemas, fazendo com que o garoto Falco seja morto para que a sua mãe volte. Talvez ele nem tenha um discurso pronto, mas ele não desistirá de ir atrás do Connie. Connie que, inclusive, como a gente vê nesse capítulo, tá enganando o Falco, né? Tá bem obstinado, com certeza sabe da crueldade do que ele vai fazer, mas óbvio, é compreensível que numa chance de salvar a sua mãe, já que toda a sua família foi morta, ele acabe de forma egoísta mesmo, escolhendo salvar a mãe em sacrifício de um garotinho. Um garotinho que, na pior das hipóteses, ali ele mal conhecia até ontem. Mas Falco é um bom garoto, como a gente sabe, e isso faz com que, em grande parte dos leitores, pelo menos em mim, se crie uma empatia e uma pena de sacrificá-lo por causa disso, mesmo em função da mãe do Connie. E o Falco, se vocês não perceberam, ele tá desmemoriado, como acontece com as pessoas logo após a transformação em titãs. Ele não se lembra sequer de ter se transformado em titã, não sabe que seu irmão morreu, não sabe o que aconteceu com a Gabi, não sabe que agora ele tem um titã original dentro de si porque ele engoliu o Galliard. Ele não tem ciência disso. Eventualmente, por um instinto, ele pode, como aconteceu com o Eren, se transformar e aí perceber o que ele é, mas ali naquele ponto ele só acha que bateu a cabeça, está sendo levado pelo bondoso Connie para ser ajudado em algum ponto. E voltando para Shiganshina, a gente ainda tem, como eu falei, o Floch, que tá assim, ó, se achando no controle das coisas. E vamos fazer uma autoanálise, porque Isayama já falou que o Floch representa a gente. Eu não sei se estou me sentindo muito bem representada, porque o Floch, pelo visto, pelo que ele disse, ele soube do Eren exatamente como seria esse plano que ele tá fazendo, botando em prática agora, 10 meses antes, e agora que tá tudo certo e o Eren tá lá fora fazendo o que tem que fazer, ele é o representante Jaeger dentro das muralhas. Eu não tenho certeza se o Eren deu essa autonomia, essa ordem e essa função hierárquica para Floch, mas ele está sendo obedecido. Ele é a voz lá dentro, tá colocando Helena, todo mundo, Onyokopon, todo mundo que restou ali dos aliados, antigos aliados, sob a sua ordem. Qualquer um que se rebele ou não queira o obedecer, o que ele faz? O que ele fez nesse capítulo, mesmo que Jean tenha ficado chocado, dá um tiro na cabeça. Em todo caso, ali está Helena, que não fala nada, muda, aparentemente acabada, porque cadê Zeke? Não vimos seu corpo, os seus restos, nem confirmação de que ele morreu mesmo. E Jean também está sem ação frente à posição do Floch. Floch que o chama de herói, olha só, fez tudo o que você precisava, mas olha, você está livre agora. Jean, você não precisa fazer mais nada, você não queria ir lá no começo entrar para a polícia militar e fazer absolutamente nada? Pronto. Eldianos vão reinar aqui na ilha, você pode fazer nada agora, volta a ser o arrogante que você era. E não é mais, né, gente? O Jean evoluiu muito. O Jean não mudou porque era conveniente, ele passou por muitas situações e se transformou, sim, e cresceu muito, sim. E o que o Floch tá falando é injusto, mas certamente machucou o Jean ouvir. E a Mikasa que surge ali porque o Armin falou, Mikasa, vai ver o Jean, vai ajudar, vai fazer alguma coisa, pensa por você alguma vez. E através do Floch, ambos escutam que Levi e Randy foram mortos por Zeke. O que não é verdade, não é mesmo? Enquanto isso, é bom dizer que Gabi, junto com o Nicolo e apoiados pela família da Sasha Braus, estão procurando, indo atrás também do Connie, que está com o Falco, para tentar salvar o garoto e impedir que ele seja transformado. Reiner está dormindo em algum canto, não sabemos dele, não o vimos. E aí chegamos no tão aguardado e falado final que entrou no Trend Topics no Twitter antes de todo mundo saber o que tinha acontecido no capítulo, que é... Finalmente, enquanto está ali uma grande parte de dirigíveis de Marley que sobrou, que resistiu, voltando para Marley, porque não tem o que se fazer, eles não têm como fazer mais nada com aqueles titãs liberados, estão ali no solo, na ilha de Parades, Pique com o seu quadrúpede e Magaf. E o que eles podem fazer em relação a esses titãs? Segundo Magaf, nada, apenas resistir até o último segundo. E é então que eles encontram com Randy, que falou, opa, não me ataque ainda não tenho arma, pode ver, não tenho nada, tenho só um homem lá atrás que pode fazer nada, acabado. Levi, como eu comentei no início desse vídeo, todo enfaixado, com os primeiros socorros incríveis da Randy, e a frase final que Isayama botou pra gente de que um soldado não pode morrer até que tenha dado um sentido pra sua vida. E realmente, a gente viu que no final da vida do seu tio Kenny Ackerman, ele encontrou um sentido ou um significado para a sua busca, mesmo que fosse o sentido de que a sua busca era infundada, de que outras coisas que importavam, mas e Levi?
Levi, que logo antes de morrer ficou em dúvida da importância de tudo que ele fez, das mortes, inclusive do Erwin, de pessoas que ele gostava, a troco de quê? Por esse Eren? Por isso que ele está fazendo, por esse plano? Mas assim, de novo, gente, por mais que eu ache que ele tá aqui, vivo, enfaixado, quase morto, faça sentido, eu falei, isso é possível, ele ainda pode voltar para alguma fala, para alguma coisa. Nesse jeito, ele não tem tempo para se recuperar. E mesmo que ele se recupere, eu não acredito que ele voltaria em condições de ser um incrível guerreiro, por mais que seja Ackerman como ele era. A única possibilidade para ele voltar e ter um sentido através da luta é se o Isayama enfiar na história, como eu comentei no meu último vídeo de respostas, que por algum motivo, como a gente não tem essa resposta definitiva ainda, Ackerman mesclado com o Eldiano, que é o caso do Levi, poderia ser Titã. Eu não gostaria disso. Pra mim, Ackerman tem que ser Ackerman, não tem que ser Titã, multitarefa, overpower. Já era overpower demais como humano, mas é a única possibilidade. Seria um incrível fanservice. Eu espero que isso não aconteça, por mais que o lado fanservice vai falar, opa, que cena legal, Levi de novo, overpower, mas eu espero que a gente tenha o Levi sendo utilizado para outra coisa. Que o seu arco finalize com outro motivo, com outro pensamento, com outra metáfora, não sei. Mas vamos aguardar. O importante é que pro fandom desesperado, Levi está aí de novo, tivemos uma resposta, embora outras continuem em aberto, como por exemplo, Historia, que o próprio Armin comenta que pode estar em perigo, mas tá em perigo onde, não é mesmo? Será que ela sabia de algo, que o Eren preparou algo para ela, ou nem para ela o Eren tá ligando? O que vai acontecer com o resto do mundo? Já ia me esquecendo. De qualquer forma, a gente vê inclusive o pai da Anne, tem também a mãe do Reiner aí no canto, falando em Marley no gueto de Liberia, desesperados, querendo sair, porque todos eles ouviram que os titãs estão vindo destruir o mundo, inclusive eles. Mas óbvio que os soldados marlenianos, truculentos, terríveis, os tratando mal, como sempre, batem, acham que é uma rebelião, que é mentira, vocês não vão sair, vocês vão ser presos. Até eles terem as bundas esmagadas porque não quiseram ouvir os Eldianos. Se bem que eu nem sei o que eles poderiam fazer, né? Vai ficar no mar? Não sei. Eu sei que, por enquanto, eles só vão acreditar quando algum dirigível, alguém que estava lá em cima, contar. Porque Eldianos falando, pelo jeito, eles não vão dar ouvidos. Cadê Kiyomi? Cadê Zeke? Quando Rainer vai acordar? O que vai acontecer com Eren, com o mundo? Com Connie, com Falco, muitas perguntas, poucos capítulos provavelmente pra gente terminar essa história. Me conta o que você tá achando, deixa o seu like, se inscreve pra não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê em todos eles, eu espero. Tchau, tchau!